Olá, irmãos e amigos, eu sou o pastor Kleber Felizardo e quero te cumprimentar com a paz que é em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estou feliz por poder participar convosco de mais uma videoaula da nossa EBD, sendo que estamos iniciando o segundo trimestre de 2019 com uma lição extremamente importante, que é sobre o tabernáculo que Deus orientou o patriarca Moisés a construir. Nós vamos trabalhar 3 meses sobre o tabernáculo, símbolos da obra redentora de Jesus Cristo, efetuado na cruz do Calvário. O nosso comentarista trimestral é o pastor Elenay Cabral, além de exímio pastor e ensinador, também é uma autoridade na pregação bíblica no Brasil. Então, esta aula de número 1, ela é introduziva a tudo o que será falado ao longo das 13 lições. Portanto, 7 de abril de 2019, lição de número 1, tabernáculo, o lugar da habitação de Deus. Texto áureo de nossa lição: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25, versículo 8. A verdade prática: o tabernáculo de Moisés foi o protótipo da Igreja de Cristo, na qual hoje Deus habita e manifesta a sua glória. Nossa lição tem a introdução, o primeiro ponto, a parceria de Deus com o povo para a construção do tabernáculo. Segundo ponto, o tabernáculo foi um projeto de Deus, arquitetou-se na mente divina. Terceiro, a relação tipológica entre o tabernáculo e a igreja, um assunto que esquematiza o pensamento da lição. E por fim, a conclusão. Minha proposta aos queridos irmãos hoje, aos professores, aos alunos, é trazer um subsídio mais profundo em relação ao tabernáculo, visto ser a lição de número 1, como já frisei, uma introdução a tudo o que a gente vai estudar ao longo do trimestre, e a cada videoaula nós vamos especificando os assuntos e detalhando o conteúdo dos mesmos. Pois bem, o tabernáculo foi um projeto de Deus. Ele nasce na mente de Deus. O Senhor arquiteta, planeja na sua mente e entrega a Moisés no período em que ele está no Monte Sinai, um período de isolamento, de oração e jejum, que perdura por 40 dias. Mesmo o tabernáculo sendo uma revelação de Deus ao seu povo, no mundo cananeu, os outros povos que adoravam outros deuses, eles também tinham os seus tabernáculos. Em outras palavras, a revelação de Deus não veio num vácuo. A revelação de Deus, ela veio a partir de um modelo já existente. Contudo, esse modelo não seria imitado por Moisés. Moisés deveria erigir o tabernáculo a partir do modelo que Deus estabeleceu a ele. Por exemplo, na leitura bíblica em classe, capítulo 25, versículo 9, o Senhor diz: conforme tudo que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis,
assim mesmo o fareis. Se você continuar no texto narrativo, aí que está historiando o tabernáculo, você vai ver sempre Deus fazendo essa observação a Moisés: farás de acordo com o que eu te mostrei no monte. Depois, quando Moisés termina de executar a obra, junto com os artesãos, assunto da próxima aula, Moisés tem o cuidado de dizer: foi feito de acordo com o que o Senhor mostrou no monte. Ou seja, havia um modelo já estabelecido no mundo cananeu, porque os outros povos também tinham um tabernáculo. Contudo, aquele modelo de tabernáculo não seria imitado por Moisés. O modelo original, ele nasce na mente de Deus, e agora Deus espera que Moisés e os artesãos possam cumprir com a sua vontade. E foi exatamente isso que ocorreu. O modelo era divino, mas era feito com elementos imateriais e teria um caráter temporal. Por que um caráter temporal? Porque o tabernáculo era uma tenda móvel e desmontável. Ela poderia ser montada e desmontada porque ela servia para acompanhar Israel em suas peregrinações. Ela também tinha outros nomes, como a tenda do encontro, a tenda da congregação e santuário. Parece essa expressão, santuário, ser a preferida de Moisés quando relaciona ele à presença de Deus. O versículo 8 da leitura bíblica em classe diz: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Então, essas designações mostram que o santuário, o tabernáculo, a tenda móvel, era o lugar onde Deus iria habitar com o seu povo. Havia 3 locais específicos no tabernáculo: o pátio, que também é chamado de átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Entre o lugar santo e o lugar santíssimo havia um véu que separava, porque até o lugar santo o sacerdote e os levitas, quando necessários, eles entravam para oficiar. Lá no lugar santíssimo, apenas o sumo sacerdote, uma vez ao ano, entrava para fazer propiciação pelos pecados seus, porque ele era pecador, e também por toda a nação. O tabernáculo esteve com Israel durante toda a sua peregrinação no deserto. Provavelmente, ele desapareceu quando as tribos se fixaram em Canaã. Tem uma menção dele em Josué capítulo 18, ele estando em Siló. E depois nós temos outra menção dele em 1 Samuel capítulo 1, versículo 9, sendo essa a última citação em relação ao tabernáculo. O escritor da lição, pastor Elenay Cabral, muita maestria, ele expressa que o tabernáculo ele é um tipo tanto do Senhor Jesus Cristo quanto da igreja. O que é o tipo? Dentro da disciplina da hermenêutica, que é a ciência da interpretação bíblica, em outras palavras, quem quer interpretar corretamente as escrituras, comparando escritura com escritura, deve se esmerar no estudo da hermenêutica para ser um intérprete confiável. A hermenêutica, ela nos oferta um método de interpretar o tipo, visto ser o tipo um gênero literário, e ele serve de elemento profético para outra coisa ou pessoa que haverá de vir. Outra definição interessante de tipo, que é a que eu mais gosto,
é que é um modelo de uma realidade que está por aparecer. Então, propositalmente, Deus tensiona no tabernáculo e todos os seus objetos imóveis que eles seriam elementos proféticos, portanto, tipo de uma realidade superior que estava para vir. Em alguns momentos, o tabernáculo ele tipifica, ele é elemento profético do Cristo que haveria de vir. Por outras vezes, ele é um tipo, um elemento profético da igreja que estava por aparecer. Então nós temos uma interpretação aí tipológica dupla dentro do tabernáculo. À medida que o trimestre vai passando, nós vamos entendendo isso de uma forma muito mais clara e evidente. O estudo do tabernáculo, pastor Helenay Cabral afirma, constitui-se a descoberta de maior riqueza tipológica bíblica. Concordo plenamente com ele, porque há um mar, vou usar uma metáfora aqui, um mar muito fundo de riquezas bíblicas, teológicas, dentro do tabernáculo, que servem para a argumentação da nossa fé, para a edificação da nossa fé, também para a consolação da nossa fé e para a defesa também da nossa fé. Então percebam a profundidade que há no tabernáculo: argumento da fé, edificação da fé, consolo da fé e defesa da nossa fé. A construção do tabernáculo, ela é precedida por um pacto que o povo fez com Deus no Monte Sinai. Capítulo 25 de Êxodo fala da construção, do desejo de Deus que o povo construa o tabernáculo. Contudo, no capítulo 24, o Senhor tem uma conversa com o povo, e o povo, então, mediado por Moisés, diz que vai obedecer às leis de Deus, vai oferecer sacrifícios para Deus, vai prestar culto a Deus, e aí o Senhor disse: então vocês me serão um reino sacerdotal. Eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Como o pacto estava feito, fora ratificado pelo povo, então Deus usa uma maneira de se aproximar bem do seu povo, da sua herança, da sua propriedade peculiar e particular. Então Deus cria o tabernáculo. O tabernáculo era uma manifestação visível de que Deus habitaria naquela casa, por mais que ela fosse simples, por mais que ela fosse feita por mãos humanas naquele momento histórico, Deus habitaria ali. Por que digo naquele momento histórico? Porque a lei do Novo Testamento, da graça, Atos capítulo 7, Estevão diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Hoje nós, o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo, é a morada de Deus, é a habitação de Deus. Mas naquele momento histórico de Israel, no deserto, aquele tabernáculo estava tipificando que a presença de Deus estaria ali. A importância do tabernáculo, ela é tão evidente que o escritor Paulo Hoff, ele diz que ela se manifesta nos 13 capítulos dedicados ao relato e à descrição da sua construção. Então, começa no capítulo 25 do livro de Êxodo e perdura até o capítulo 37. A partir do capítulo 38 e 39,
a investigação se tudo foi feito conforme o modelo que Deus havia determinado no monte. E no capítulo 40, então, há a inauguração do tabernáculo. E há algo fantástico ali. Quando o tabernáculo ele é montado com todos os seus móveis, com todo o seu aparato, com todo o seu glamour, a glória de Deus aparece, toma conta do ambiente, sinal de que Deus havia se agradado daquilo que o povo havia feito e fora feito de acordo com o modelo divino. Continuando a citar o escritor Paul Hoff, ele fala sobre 3 propósitos do tabernáculo. O primeiro, proporcionar um lugar onde Deus habitasse entre o seu povo. Depois você pode ler esses textos com muita calma. Êxodo 25:8, Êxodo 29, versículos 42 a 46 e Números 7, versículo 89. Deus queria habitar com o seu povo. Fizemos um pacto. Eu sou o seu Deus. Vocês são o meu povo. Vocês vão me oferecer sacrifício, vão me oferecer culto. Então, eu quero habitar com vocês. Deus é um Deus pessoal. Ele sempre tensionou e desejou um relacionamento íntimo com as suas criaturas. Ele é um Deus de perto. Ele é o Emanuel. Ele é o Deus conosco. E neste propósito, nós temos 2 conexões importantes. Primeira, com o próprio Cristo. Porque quando Cristo veio, um dos seus nomes seria Emanuel, o Deus perto, o Deus conosco. A segunda conexão, ainda trazendo a lume a vida de Cristo, é João 1,14. O apóstolo João, parece que ele tem em mente a memória do tabernáculo, quando ele diz que o verbo, Deus se fez homem, Cristo se fez homem na teologia paulina, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele usa o termo habitou entre nós. Olhe Êxodo 25:8. E me farão um tabernáculo e habitarei. Olha a expressão. Habitarei entre eles. Olha a expressão joanina. E habitou entre nós. Essa expressão habitou, a origem dela é tabernaculou. Ele montou a sua tenda entre nós. Isso mostrava a natureza humana e passageira, temporal, do homem Jesus. Contudo, João diz, e vimos a sua glória. Quando o tabernáculo foi montado no deserto, a glória de Deus apareceu e todo Israel viu a glória de Deus. Agora, quando Cristo vem, os discípulos veem a sua glória. Hebreus 1:3, você pode ler e vai realçar a glória de Deus na vida do homem Jesus. Segunda conexão do texto é com a igreja, porque assim como Deus veio morar no tabernáculo, ele também veio morar na igreja através do seu Santo Espírito. João 14:16 e 17, nós outra vez vamos encontrar a expressão habitar. O Senhor Jesus diz, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Esse Espírito que vai vir habitar em vocês, que vai vir morar em vocês, o mundo não pode o receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habitará em vós. Olha aí o verbo habitar outra vez. Ele vem para fixar residência. Ele vem para transformar a nossa vida, como diz a canção, na sua casa favorita. Glória a Deus por isto, que verdade salutar das Escrituras que Deus nos dá nesse momento. Quando a gente vai para as teologias paulinas, Paulo sempre vai dizer que a igreja é templo de Deus, é morada de Deus, é casa de Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Isto é um elemento profético que já havia sido proferido no Antigo Testamento e estava inserido
no tabernáculo, proporcionar um lugar onde Deus habite entre o seu povo. Segundo propósito, ser o centro da vida religiosa, moral e social da nação. Oh, que verdade sobre o tabernáculo! Deus habitando no meio do povo, ele seria o centro da vida religiosa, da vida moral e da vida social. Porque em Deus há todas as fontes de bênção que nós precisamos para ter uma vida religiosa, de fato religiosa, uma vida moral baseada na ética e uma vida social muito preocupada com o próximo, internalizando e exteriorizando o mandamento de amar a Deus e amar ao próximo acima de todas as coisas. Tem um detalhe nesse propósito, que a tenda, o tabernáculo, se situava no meio do acampamento, entre as 12 tribos, Números 2 e 17. Isto significava dizer que Deus precisava ser o centro da nação. Era um lugar de sacrifício e centro de adoração, porque Deus habitava ali. Esta conexão com a igreja é muito forte, porque a igreja, de alguma forma, ela nos ajuda a praticar a religião pura, de Tiago 1:27. Ela também nos ajuda a manter uma vida ética, moral, de acordo com as Escrituras. E sempre amar o próximo. Essa lei parece que perdura e deve perdurar nas igrejas sadias, bíblicas, que têm o compromisso com a verdade. O terceiro propósito do tabernáculo era representar grandes verdades espirituais que Deus desejava gravar na mente humana, tais como sua majestade, sua grandeza e sua santidade. Deus estava mostrando através do tabernáculo que ele é grande, ele é majestoso, ele é santo, e que ele queria que essas imagens ficassem para sempre arquivadas nas memórias do povo, porque o Deus a qual eles fizeram um pacto era um Deus pessoal, um Deus que queria aproximação, um Deus que também exigia do seu povo santidade. Os objetos e ritos do tabernáculo também prefiguravam a realidade da vida cristã. Isso está no capítulo 8 de Hebreus e também no capítulo 10. Queridos, Deus é santo e exige de nós santidade. A vida com Cristo, a aproximação dele diária, ele habitando em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado, exige de nós uma renúncia, uma mudança, porque ele é santo. Após Deus falar sobre o modelo do tabernáculo a Moisés, Deus então mostra como seria a construção. E a primeira coisa que Deus pede é oferta. Interessante isso, né? Principalmente hoje, no contexto evangélico, onde o assunto oferta, dinheiro, ele está muito desgastado e em alguns contextos até demonizado. Contudo, se Deus falou de dinheiro, se Deus pediu oferta, existe um padrão estabelecido por ele próprio sobre esta doutrina, porque a doutrina da contribuição ela é genuinamente bíblica. Não é um assunto prioritário da lição, mas é um assunto coadjuvante, que está junto no contexto do tabernáculo. Deus pede uma oferta do povo generosa, que o povo traga ouro, traga prata, traga bronze, traga tecidos, tudo que o povo puder ofertar voluntariamente e generosamente, deveria ofertar. Irmãos, quando a coisa é de Deus, quando a obra é de Deus, o próprio Espírito imprime nos corações amor,
bondade, generosidade, voluntariedade. Isso nós vimos nesses textos do capítulo 25, depois no capítulo 35 de Êxodo. O povo trouxe ofertas, tantas ofertas, que o escritor Paulo Hoff diz que se nós fôssemos contabilizar hoje, isso equivaleria a mais de $1 milhão em pleno deserto. O povo trouxe esta quantia estupenda, altíssima de dinheiro, a ponto de que Moisés tem que passar uma ordem para toda a congregação, dizendo: olha, por favor, pare um pouquinho aí, não precisa trazer mais oferta, porque o que a gente tem, nós já conseguimos fazer toda a obra. Queridos, o povo ofertou voluntariamente, generosamente. Por isso Deus cuidou do povo em todo o deserto e nunca deixou faltar-lhes absolutamente nada, porque eles foram generosos com a obra de Deus. Essa conexão, ela é muito forte com a igreja, porque nós precisamos adorar a Deus com as nossas ofertas. Oferta é bíblica, oferta é genuinamente cristocêntrica. Precisamos entregar a Deus o nosso melhor. Então, dê a Deus o seu dízimo, dê a Deus a sua oferta, mesmo que você está pensando: mas pastor, não é Deus que está recebendo meu dízimo, é a igreja, não é Deus que está recebendo a minha oferta, é a igreja. Mas o meio estabelecido por Deus para que você entregue o seu dízimo, entregue as suas ofertas, é a igreja. Então faça isso com generosidade, com alegria, com satisfação, e Deus sempre cuidará de você. Eu sou prova disso. Desde a minha adolescência, eu dizimo na casa de Deus e oferto. E Deus tem cuidado de mim nos mínimos detalhes da minha vida financeira. A conclusão da lição, ela é magnífica. Por quê? Assim como Deus habitou, cuidou, preservou e guiou Israel no deserto, Ele preserva, Ele cuida, Ele guarda, Ele abençoa e Ele habita com a sua igreja. A igreja é propriedade exclusiva do Senhor. Amados, nós não estamos jogados ao léu. Nós não estamos no mundo perdidos, sem esperança e não tendo para onde ir. Não, nós somos propriedade de Deus. Ele está conosco e Ele está com o mapa da nossa vida em suas mãos e está nos levando para o céu. Esse é o nosso maior objetivo. Por fim, quero agradecer a todos vocês que me assistiram nesse momento e estudamos juntos a palavra de Deus, nessa preciosa lição, o tabernáculo. Vamos estudar ela durante todo esse trimestre e quero convidar você para essa jornada especial de estudo e meditação na palavra de Deus. Você que gostou dessa aula, compartilhe ela com seus amigos. Você que ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva aí no canal do pastor Kleber Felizardo, ative o sininho, deixe o seu like. Eu digo sempre que esse momento é um momento de divulgação da palavra de Deus, aonde a realidade bíblica está acima de todas as coisas. E nós queremos ser porta-vozes dessa palavra. Então foi um prazer estar com vocês. Deus te abençoe. Um grande abraço e uma excelente aula no próximo domingo.